Dente do juízo, terceiro molar, dente siso. Eu sei que por mais que ele tenha nomes diferentes, dá trabalho. E a gente vai tirar algumas dúvidas, né? E para isso, recebemos aqui hoje a participação, ele que é cirurgião bucomaxilar facial, né? Tô falando de pouquinho de dificuldade, porque eu uso um aparelho invisível nos meus dentes aqui com a gente. Thalisson Ramon, muito bem-vindo, querido, ao nosso programa. Vamos falar sobre esse danado, desse siso, que deixa muita gente aí com dor de cabeça, dor de dente, né? Se pode, se não pode, o que é mito, o que é verdade sobre esse danado. Bem-vindo, querido. Então, primeiramente, bom dia a todos, tá? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai tirar as dúvidas e conversar um pouquinho sobre esse tema que sempre gera muitas dúvidas em todo mundo. Com certeza. Bom, para começar, eu queria que você contasse para a gente qual é a importância desse dente, né? Eu estava perguntando para ele aqui nos bastidores, como é que pode a gente ter um dente que serve para ser jogado fora, né? Porque muitas pessoas, às vezes, nasce o dente, ele nasce enviesado, nasce torto, nasce fazendo dor e a gente tem que arrancar. Mas qual a importância desse dente para o formato da boca, para a saúde bucal, né, no geral das pessoas? Certo, é uma pergunta muito importante essa que você fez. O dente do siso, ou terceiro molar, como nós cirurgiões dentistas chamamos, é um dente que requer uma avaliação especializada, porque ele pode causar muitos problemas, como a gente ainda vai conversar sobre isso, mas eu costumo dizer que muitas vezes ele vem só para dar trabalho mesmo. Mas é um dente que ele precisa ser avaliado, tanto radiograficamente quanto em boca do paciente, para a gente poder ver essa necessidade de manter, de extrair, e se for extrair o quanto antes para não trazer nenhum problema para o paciente. Mas geralmente sim, a maioria dos casos é extração, e isso vai justamente diminuir as morbidades que podem causar no paciente, por isso que geralmente ele é indicado para extração. Thalisson, até qual idade, de fato, a gente consegue observar que avaliar se todos os 4 dentes eles já nasceram ou não? Eu, no caso, por exemplo, arranquei só um. Até falei com ele que a única cirurgia que eu já fiz da minha vida até hoje, né? Eu tive meu filho de parto normal, não tive anestesia, não fiz a cirurgia. A única cirurgia que eu já fiz na minha vida até hoje foi arrancar o dente siso. E que, enfim, né? O pós-operatório, né, ficava latejando, aquela coisa toda. Então, eu só tive que arrancar um. Os outros 3 nunca nasceram. Mas até qual idade a gente consegue avaliar se de fato vai nascer ainda ou não vai nascer, para que a gente possa fazer esse acompanhamento? Como eu mencionei anteriormente, a avaliação radiográfica ela é muito importante para a gente poder ver a presença ou não desse dente. Ele é um dente que nasce ali entre os 17 a 25 anos, mas isso nasce em boca. Antes disso, o dente ele já está dentro do osso, digamos assim, como tem na imagem que está mostrando para vocês. E aí a gente consegue avaliar a posição desse dente quando ele vai nascer. Muitas vezes ele não nasce, mas não é porque ele não nasce que a gente não precisa extrair. Então, geralmente ali entre 17 e 25 anos é a idade que geralmente ele erupciona. O que é isso? Ele nasce na boca, porém a gente pode ficar fazendo esse acompanhamento para ver realmente qual é a idade ideal para extrair esse dente. Cada caso é um caso, costumo sempre dizer isso. E quando as pessoas têm a necessidade, por exemplo, de fazer um tratamento com um aparelho, né? Vamos ter que dar um espaço na boca, às vezes as pessoas têm uma arcada mais justinha. Esse dente, ele vai ter que ser tirado para dar esse espaço? Como é que funciona? Essa é uma linha que divide muitas opiniões sobre realmente essa liberdade de espaço ou não a partir da extração do siso, mas de fato recebo muitas indicações de extração de terceiros molares para aumentar o espaço na arcada dentária, para posterior tratamento ortodôntico, não somente como espaço também, mas também como movimentação ortodôntica para facilitar. E realmente essa extração ela pode facilitar nesse espaço para a gente conseguir ter o melhor nivelamento e alinhamento desses dentes. Uma outra curiosidade que eu tenho, as pessoas hoje também usam muito lente de contato, resina, para quem vai fazer esse tipo de tratamento, por exemplo, que nunca fez antes também, que não tenha feito essa parte, né, de tirar o siso, também necessita de fazer essa avaliação? Necessita, sim. Todo tratamento odontológico ele tem que ser feito de forma multidisciplinar, que é isso. Todas as especialidades elas precisam estar ali atentas ao que pode causar problema no que o paciente está sendo proposto, né? No caso dos pacientes que vão fazer uso de lentes de contato ou facetas de resina, como você comentou,
a gente precisa fazer essa avaliação prévia porque o plano de tratamento ele vai seguir uma ordem. E geralmente a adequação do meio bucal, que é os procedimentos cirúrgicos, eles seguem uma ordem e vem primeiro, para a gente poder adequar toda aquela cavidade bucal do paciente para depois passar para os tratamentos estéticos. Infelizmente, muitas vezes essa sequência não é seguida, mas essa ordem de tratamento, essa sequência do plano de tratamento, ela é importante sim. Geralmente vem primeiro os procedimentos cirúrgicos para a gente poder em seguida passar para os procedimentos estéticos. Mas claro, isso vai depender de cada caso e também a gente pode ir adequando em cada paciente. É bem verdade isso que você está falando. Eu, no caso, eu não faço uso, né, de lentes, inclusive o meu tratamento é para alinhar os meus dentes que são naturais e, de fato, antes de eu começar a usar os alinhadores, eu fiz primeiramente essa radiografia, né, de ver sobre os meus dentes se realmente teria que arrancar ou não o siso e, graças a Deus, né, só foi aquele mesmo, os outros não apontaram e não precisei tirá-los. Mas no caso, por exemplo, teve o caso de ter que arrancar. A pessoa tem aquele medo de dentista. Ah, não, vou deixar ele aqui, vou ficar segurando. O que pode acontecer se a pessoa, né, tiver aquela resistência? Não, vou deixar, vou segurar. E aquele dente vai ficando, vai crescendo, está torto, está envesado, está inflamando. Quais são os riscos de manter esse dente na boca? Certo, uma pergunta muito boa porque gera muitas dúvidas nos pacientes e também nos que têm interesse no assunto. Mas o que eu sempre costumo dizer é que não esperar causar dor para poder tentar ou procurar um atendimento odontológico para extrair o seu siso. A outra coisa que eu também costumo enfatizar bastante é a importância desse procedimento ser realizado como cirurgião bucomaxilofacial, tá? Porque é realmente quem estudou aquela área, claro. Os demais cirurgiões dentistas aperfeiçoados na área, eles podem sim realizar com tanta maestria quanto o bucomaxilo. Em contrapartida, eu acredito que a importância de fazer com o cirurgião bucomaxilofacial, ela se dá nos cuidados que a gente tem, tanto no pós-operatório, no transoperatório, que é durante a cirurgia. Então, esses cuidados eles são necessários para que a gente possa diminuir a maior quantidade de complicações, intercorrências, tanto no trans quanto no pós-operatório. É importante demais isso, né? E tendo essa decisão do paciente e ele tendo que arrancar os 4. E aí, doutor, vamos fazer aqui e tal, vamos arrancar os 4. É indicado fazer assim, a extração dos 4 sisos de uma vez? Meu Deus do céu, Ave Maria. E aí, doutor? Já é difícil de compreender você, assim, que a gente está tendo esse bate-papo, mas os pacientes, eles muitas vezes nos procuram, mas isso vai depender da nossa avaliação por completo desse paciente. Primeira coisa que a gente leva em consideração é a saúde sistêmica. Sim. Se é um paciente que não tem nenhuma doença de base, não tem diabetes, não tem hipertensão, não faz uso de nenhuma medicação de uso contínuo, a partir de toda essa avaliação sistêmica, a gente vai definir aquele paciente como paciente ISDO, um paciente saudável para ser submetido ao procedimento cirúrgico. O segundo ponto que a gente leva em consideração é a posição desses dentes, porque como a maioria já sabe, a dificuldade do tratamento cirúrgico vai depender justamente da posição que aquele dente está em boca. Então, se esses dentes eles estão verticais, estão erupcionados, na mesma altura dos outros dentes, estou falando de uma forma mais fácil de compreender, como tem nessa imagem, a gente vê que o último dentinho, que é o siso, ele está deitadinho, mas se todos os dentes estiverem estiverem na posição ideal, a gente pode sim fazer a extração dos 4 de uma vez só. Em contrapartida, também preciso dizer que o cuidado pós-operatório ele vai requerer uma atenção um pouco mais especial, porque a gente fez 4 procedimentos cirúrgicos em um tempo cirúrgico. O paciente ele ganha ali aquela vantagem de passar somente por um pós-operatório, porém ele também aumenta um pouquinho aquela atenção que ele vai ter que ter no pós-operatório. Mas sim, é possível, fazendo uso das medicações, tanto pré-operatórias como pós-operatórias de forma correta e seguindo as orientações do cirurgião bucomaxilofacial, é possível sim o procedimento dos 4 sisos num só tempo. Tá aí, gente. Olha, Thalisson, a gente poderia passar aqui horas falando sobre esse assunto. Realmente tem muitos mitos, muitas verdades, muitos assuntos, muitas perguntas sobre esse assunto. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Já fica o convite para que você retorne, tá bom? Muito obrigado. Acredito que essa especialidade tem muitos assuntos para a gente conversar. Vai ficar aqui também o Instagram. Se você aí tá já sentindo que está precisando fazer a extração, tá com mais dúvidas, tá aqui o Instagram do doutor para que você possa segui-lo, tirar suas dúvidas, tá bom? E o importante é procurar sempre um especialista, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá bom? E volta outras vezes. Eu que agradeço o convite, tá? E fica o recado para o pessoal de casa, que o que eu sempre costumo dizer, informação e planejamento é essencial
para uma cirurgia bem sucedida e, claro, isso sendo realizado por um cirurgião bucomaxilofacial. Agradeço demais o convite, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Perfeito. Esse foi o nosso Saúde em Dia.